Bom dia. Nesse conteúdo novo nosso, a gente vai estudar o capítulo 7, o 8 e o 9. Vamos reestudá-los, né? Que nós já estudamos isso em sala de aula, já respondemos várias atividades, os exercícios do caderno, fizemos pesquisa. E eles serão, né, importantes para a sua transformação. Tanto pessoal, que você, sabendo dessas coisas, você já vai ter uma noção de como lidar com os filhos, né? Nesse momento, seus pais lidam com as transformações ocorridas no decorrer de sua vida. Essa é uma das mais complicadas, é a fase da adolescência, em que os hormônios estão à flor da pele, assim como diz o Matuto. No contexto de harmonias em funções reprodutivas, você parte para a análise de que os seres vivos eles passam por alguns processos, principalmente os seres vivos que têm a reprodução sexuada. No caso dos humanos, é o conteúdo de estudo. Esse conteúdo de estudo é interessantíssimo porque ele mexe com o seu cotidiano, mexe com o seu dia a dia. Com relação a essas funções, você já se depara com um subtítulo, os hormônios sexuais. Primeiro, você tem que saber que a teoria celular diz que todo ser vivo é constituído de células. É interessante isso. E sobre os seres vivos, ele tem algumas características. Quais são as características dos seres vivos? Eles nascem, crescem, desenvolvem, reproduz, envelhece e morre. Nesse processo de desenvolver e reproduzir, você já se depara com a harmonia das funções reprodutivas. Quando não há esse processo, há uma desarmonia. Por exemplo, há crianças que nasceu com deficiência hormonal, precisa fazer reposição hormonal. Há crianças que nasceu com uma reposição de hormônio muito grande no seu organismo, precisa de tomar alguns medicamentos. Isso depois de algumas prescrições, né? E análise médica. Com relação a essas transformações existentes no organismo, vocês estão numa fase interessante, é uma das melhores fases da vida. Por mais que se tenha, né, raivas, por mais que se tenha problemas, por mais que você ache tudo chato, que o bom aqui é do outro, você está num processo de transformação. Por isso que esse conteúdo é viável para essa sala. Essa sala ela vai ser trabalhada, né, com essas relações até o primeiro ano. Você vai estar com os hormônios à flor da pele. Eu sempre digo que eu não ensino no 7º ano, não ensino no 8º ano, não ensino no 9º ano nem no primeiro, né? Eu ensino a hormônios, eu não ensino a pessoas, eu ensino hormônios. E com relação aos hormônios, né, nas mulheres, a gente tem as transformações ocorridas devido ao estrogênio. E com homens estão relacionados à testosterona, né? Eu sou pai e tenho um filho. E muitas vezes eu estou lidando com ele com as transformações ocorridas na testosterona. É o pelo no rosto, é a voz grossa, é a birra, é aquela coisa relacionada às transformações hormonais. E essas funções são normais. E quando há a função reprodutiva, é quando existe a união dos gametas, o masculino com o gameta feminino, no caso o espermatozoide e o óvulo. E os hormônios sexuais são importantes para essa transformação. Lembra que eu falo para vocês da palavra em negrito? O que são isso? Então, hormônio sexual é uma substância química, né, secretada por uma gônada, né? Dentre das mulheres tem uma e dentre dos homens tem outra. Para você ter essas substâncias químicas, seu organismo passou por transformação. Nasce, cresce, desenvolve, né, reproduz. Então, é essa parte que você está no processo de desenvolve e reproduz. Então, o hormônio feminino é produzido no óvulo e o hormônio masculino é produzido no testículo. Ao analisar esses hormônios, você vai identificar a função de cada um e o sistema genital. Lembra que eu passei para vocês essa atividade que vocês apresentaram para mim? Então, quais órgãos compreendem o sistema genital masculino e o feminino? Você vai fazer essa revisão no seu conteúdo. Tá vendo? Ó, o sistema genital masculino é composto, né, por algumas particularidades que você vai analisar aqui nessa leitura e vai identificar aqui no desenho.
Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, você vai identificar o sistema genital feminino e vai analisar nas figuras. Lembra que eu falei que essa figura aqui está errada, né? Por exemplo, o clitóris aqui está diferente, né? Com relação à uretra. E você analisando essa imagem aqui, você pode comparar com outra lá da internet ou com outra do seu outro livro didático. Mas o que é interessante é que você analise quais são as partes que compreendem o sistema genital feminino e um fenômeno ocorrido, que é a ovulação. Do mesmo jeito você vai analisar alguns fenômenos ocorridos no menino. No caso é a ereção, no caso também é a produção de espermatozoide, que é realizado no testículo. E quando você se deparar com esses assuntos, você vai identificar, né, o processo e fenômeno da ovulação, a questão da fecundação e as relações, né, de continuação desse processo. Você se depara com a menstruação, que é um fenômeno normal, existente em todo ser feminino. Lembra que logo no início, o título, funções harmônicas. Se a menstruação ela vai ocorrer no longo de sua vida com deficiência, você não vai ter um processo, né, normal como as outras mulheres. Porque nesse conteúdo você já identifica uma desarmonia. É necessário que esse processo, logo no decorrer do início, vai ter algumas falhas, né? Um mês, 3 meses depois, 4, mas depois ele normaliza. Então essa função será harmônica, ela será contínua até ocorrer a menopausa. Lembra que eu coloquei vocês para pesquisar o que é menopausa e andropausa? Então, essas transformações, elas ocorrem e não param. Por exemplo, você tem transformações na adolescência, né? Tem transformações no período da idade adulta e tem transformações também no período da velhice. Essas transformações hormonais dessas substâncias químicas ocorridas no nosso organismo. Uma questão que eu trabalhei com vocês foi bullying. Eu não vou colocar na prova a questão bullying, mas vou colocar a linguagem técnica, ou seja, aquela que está naquele exercício nosso que nós respondemos. Lembra dos exercícios de ciências, uma parte dele de vestibular, que estão relacionados a esse conteúdo? Então, vou usar algumas daquelas questões. Então, nesse processo de reprodução, você se depara com outro conteúdo, que é a gestação, né? O processo da gestação, gravidez e parto, né? O caso gemelar, né? Quando ocorre gêmeos idênticos e gêmeos diferentes, você também vai fazer esse processo de análise. O parto normal e o parto cesariano, nós estudamos isso aqui, e vai se deparar com os exercícios relacionados. Lembra da pesquisa que nós fizemos sobre menopausa e o debate também com relação à andropausa? Então, esses conteúdos eles estão relacionados ao sistema de reprodução dos seres humanos, que é a reprodução sexuada. Observe que o 8º conteúdo ele casa com isso aqui, a questão de controle de natalidade, a questão também de combater as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, que é conteúdo do 9º, né, do 9º capítulo. Então, o 8 é os métodos contraceptivos. Você vai identificar os métodos hormonais, né, que são as pílulas, né, as mini pílulas. Você vai identificar o anel vaginal, né, os adesivos anticoncepcionais, analisando aqui na sua leitura a função de cada um. Primeiro, olha, é interessante você aprender isso aqui para a vida, né? Isso faz parte do nosso cotidiano. Isso faz parte, né, da sua vivência diária. Você vai ser pai, você vai ser mãe, você tem que ter um entendimento disso. Porque essas transformações, elas ocorrem constantemente no jovem, né? Ela também vai ocorrer no idoso, quando se tem as diminuições dessas taxas hormonais. E com relação a aprender os métodos contraceptivos, é interessante principalmente para a nossa vivência, a questão do nosso dia a dia. Primeiro eu aprendo para a vida, depois eu para a prova. Está entendendo isso? Então, você analisando os métodos anticoncepcionais, você vai identificar eles, né? Analisar a função de cada um no organismo,
E também se identificar com métodos de barreira, que no caso são camisinhas. Aí você tem a camisinha feminina, o diafragma, você tem o espermaticida, tem o DIU, tem o SIL. E identificando isso, você vai ver os métodos permanentes, que são as operações, a ligadura das trompas, né, que é a ligadura tubária, e também a vasectomia. Né? Essas laqueaduras que ocorrem na mulher faz o processo de esterilização. No homem também. Nesse conteúdo você vai identificar, né, a importância do controle da reprodução para a questão de controle da natalidade. Imagina nossos avós com 12 filhos para dar conta num dia de hoje. Né? O controle de natalidade ele é importante porque ele reflete também na economia. Né? Já alguns controles de natalidade já também deu prejuízo na economia. Por exemplo, Portugal falta mão de obra, o país está idoso, falta jovens no mercado de trabalho. É um problema a ser debatido. Já a Índia é um problema, o descontrole, né, da natalidade, é muitos filhos por casal. A China já liberou dois filhos por casal. Imagina a maior população da Terra, quase 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, tendo mais outros filhos, né? A população ativa, né? A população sexualmente falando, vai duplicar, ou seja, a população mundial. Aí a superpopulação é um problema. E os controles, né, com relação aos métodos contraceptivos, é importante para o equilíbrio no planeta. Vai faltar emprego, vai faltar água, vai faltar alimento para tanta gente. E tem uma importância por trás com relação a isso. Com relação à questão pessoal, existe também esses métodos para ter o controle da natalidade, para, na relação sexual, muitos que têm relativa não pegar as ISTs, as doenças sexualmente transmissíveis, e assim por diante. Então, você vai identificar os tipos de métodos contraceptivos e a função de cada um no organismo, tá certo? Com relação às ISTs, né, a gente trabalhou várias delas. Primeiro você vai analisar nesse conteúdo. Olha, é interessante. Você vai identificar a doença, a bactéria ou vírus que provoca essa doença, os sintomas e a cura. Por exemplo, a AIDS não tem cura. Gonorreia também não. Gonorreia tem um controle. A cura definitiva é um processo complicado. Não é isso? Então, a sífilis também não tem cura. A sífilis não tem cura. Essa aqui tem uma cura, mas é um processo complicado. Né? Eu debato muito no primeiro ano, quando estou em sala de aula, uns depoimentos que tive durante educações sexuais que a gente tinha na igreja de missionários. Como foi que ele curou a gonorreia? Né? Complicado o processo. E sífilis não tem cura. É uma das doenças, né, que atinge muitos, né, no mundo inteiro. No processo também de outra doença que não tem cura, como eu falei para vocês da sífilis, é a AIDS, o HIV, né, provocado pelo vírus HIV. Então, você vai identificar na sífilis o que provoca a sífilis, né? Quais são as formas de contágio da sífilis, né? E quais são o método de tratamento, né? A AIDS não tem cura, mas tem um tratamento para conter o avanço do vírus no organismo. Ao identificar essas DSTs, você vai no seu livro de dados se deparar com cancro mole, você vai se deparar aqui, né, com herpes, você também vai identificar o processo, né, de transformação desses organismos dentro do organismo humano, né? Quais são os sintomas relacionados a eles? Tá entendendo? Então, as palavras, né, que vocês veem destacadas, elas servem para a análise. No caso aqui um título, os pontos, né, interessantes para você identificar como não contrair isso. Vê só, outra questão aqui, ó, o HPV, né? O HPV é muito violento em mulheres já de idade, quando elas já descobriram que estava já com câncer no colo do útero. E é quase mortal quando se chega nessa fase, porque ele não apresenta sintomas no decorrer da vida. Por isso que foi importante a vacinação ocorrida no jovem, né, durante essa nossa era, que em décadas passadas não existia esse processo de preocupação com relação a isso.
Só depois que muitas mortes vieram a ocorrer foi que os governos passaram a desenvolverem estudos para combater o HPV e desenvolverem vacinas. Não é isso? Meu filho tomou, se eu não me engano, as 3. Que o câncer do colo do útero ocorre nas mulheres, mas uma boa parte dos portadores desse vírus também é o homem. Aí por isso que é importante ser vacinados os jovens, tanto masculino quanto feminino. Ao se deparar com isso aqui, você tem esse texto aqui de leitura. Isso é um texto de leitura, tá vendo? Com relação ao HPV, as dúvidas relacionadas a ela, né? O HIV, a AIDS, também tem um texto de leitura, né? Com relação à síndrome da imunodeficiência adquirida. Quando você vê muito conteúdo, isso aqui é a leitura complementar, né? Para você identificar alguns debates com relação ao vírus. E identificando também outro processo de leitura, as propagandas relacionadas ao uso dos preservativos, dos métodos contraceptivos. Então, ao estudar as funções hormonais, você vai analisar o processo de transformação existente, né, no mecanismo humano. Você vai estudar pelos métodos contraceptivos e as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, porque, por exemplo, DST, doenças sexualmente transmissíveis. Então, essas infecções, elas podem, né, ocorrer de diversas formas no organismo, desde a herpes lá do lado do lábio a uma sífilis, que é uma doença muito perigosa, né, e que não tem cura. Então, com relação a esses conteúdos, nós já estudamos, a gente já fez vários exercícios. Vou utilizar aqui vários exercícios, né, do vestibular na minha prova, 1 ou 2, 3 questões, como eu sempre faço isso, para motivar você a visualizar essas questões de vestibular, porque elas fazem parte do cotidiano dos estudantes que vão adentrar nas universidades, né, ou seguir na carreira da área de medicina, na área da saúde, ou os que vão ser pai e mãe, ou os que são seres vivos, como vocês, como eu. Então, primeiro a gente aprende para a vida, depois a gente aprende para a prova. E esse conteúdo é interessantíssimo, tá certo? Bons estudos, qualquer dúvida é só perguntar, né, no grupo durante o horário da aula ou no privado, quando eu chego à noite eu sempre visualizo e passo para vocês as informações, tá bom?